Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o conceito do client-side, do server-side e vamos aí iniciar uma introdução para o framework Express do Node.js. Mas para isso a gente precisa ver um pouco mais sobre o conceito de server-side, client-side, como que as coisas são distribuídas, porque esse é um conceito muito importante quando a gente está desenvolvendo, principalmente em JavaScript, para ter em mente aquilo que nós estamos desenvolvendo do lado do servidor e aquilo que nós estamos desenvolvendo do lado do cliente. É o que vai rodar na máquina do usuário, ou no celular, ou no relógio, na televisão, e o que vai estar rodando na infraestrutura, no servidor. Então vamos lá. Esse é o conteúdo que a gente já viu. O jogo de Pong e o jogo da velha, que foram os dois últimos conteúdos que a gente viu, foi uma programação JavaScript 100% no client-side. Todo o código que a gente gerou roda interpretado no navegador. Então, este foi um exemplo de client-side. Hoje nós vamos ver os conceitos e a introdução ao Express. O Express é um framework Node.js que roda no servidor. Então eu trouxe uma ilustração aqui que roda pela internet para dar um exemplo geral, né? Se a gente comparasse a nossa arquitetura de software com um restaurante, a cozinha seria o nosso back-end, o nosso server-side. As mesas do salão seriam o nosso front-end, o nosso client-side. E os garçons seriam as APIs, que nós vamos ver o que são as APIs, que são os responsáveis por buscar os dados no back-end, no server-side, e trazer os dados para o front-end, para o client-side. E nós teremos softwares rodando aqui. Vamos supor que as mesas onde os usuários estão sentados são os nossos softwares que estão rodando no client-side, os talheres e todos os acessórios para refeição. E aqui no back-end, no nosso server-side, nós temos o fogão, a geladeira. O fogão, a gente poderia fazer uma analogia com o nosso Node.js, que está aqui processando a comida. A geladeira e os armários, a gente poderia fazer uma analogia com o nosso banco de dados, que é onde estão armazenados ali os dados brutos, a matéria-prima. E poderíamos fazer uma analogia com os chefs, que seriam os nossos programas que estão executando ali, coletando os dados no banco de dados, cozinhando eles aqui no Node.js, processando, entregando aos garçons, que é a porta de entrada da cozinha, a chamada das APIs, e levando a informação até as mesas, que são os softwares que estão rodando ali do lado do cliente. Então, essa é uma analogia para a gente começar a mentalizar aí o que está acontecendo no servidor, o que está acontecendo no cliente e como essa informação vai de um lado para o outro. Então, numa macro arquitetura, o que a gente pode entender, né, de uma macro arquitetura moderna, como que isso funciona? Nós temos softwares que são softwares standalone, softwares instalados, softwares nativos, que rodam diretamente no celular, no smartwatch, no desktop, na televisão, na geladeira, etc., nas coisas hoje em dia. Nós chamamos de software nativo aqueles softwares que a gente desenvolve numa linguagem que fala diretamente com o sistema operacional, né? Por exemplo, no celular, hoje os mais conhecidos são o Android e o iOS.
Então, existem aí linguagens para a gente escrever software para iOS, linguagens para a gente escrever software para Android. No iOS, por exemplo, a gente tem o Swift, tem o Objective-C. No Android a gente tem o Java, tem o Kotlin, etc. Então, são softwares que a gente escreve, instala no dispositivo e esse software fica disponível ao usuário. Esse software é um client, né? Ele pode resolver toda a demanda dele sozinho, né? Pode ser um software que contenha toda a regra de negócio, toda a regra de apresentação, que fica rodando no celular sem qualquer comunicação. Mas, na maioria dos casos, esse software que está instalado aqui, ele vai precisar requisitar e enviar informações para que essa informação seja processada e seja distribuída aí de acordo com a regra de negócio do sistema. E também, no client-side, seguindo a mesma regra, nós temos os browsers. Os browsers são softwares que nós instalamos, alguns já vêm instalados e nós utilizamos, dentro dos dispositivos, né? Eles são escritos em código nativo, estão instalados dentro dos dispositivos, porém, o browser ele é um software que interpreta outros softwares, né? Na arquitetura atual, existem muito que vocês já devem ter ouvido falar de web app, web application, software web, que nada mais é que softwares que rodam dentro do navegador. E esses softwares, eles não estão instalados diretamente nos dispositivos. Eles estão executando dentro do browser, onde o browser está fazendo uma chamada externa para o servidor para coletar essa informação e exibir no cliente. E tudo isso é client-side. Seja um software nativo, seja um software que roda dentro do navegador, eles são o que nós chamamos de client-side. No client-side, existe muitas regras, muita programação também, mas né, a boa prática e a segurança faz com que nós sempre tenhamos que desenvolver softwares client-side que não possuam regras de negócio. Isso quer dizer, no client-side, você não pode tomar decisões no seu software que vão afetar diretamente os dados ou a maneira que os dados como os dados são interpretados ou eles são armazenados ou como eles são processados no seu software como um todo. Por quê? Primeiro porque você não tem controle total sobre o seu software que está no client-side. A partir do momento que ele foi para o dispositivo, que ele foi para o computador do seu usuário, você não tem mais o controle total desse software. O sistema operacional dele é que tem. E esse software, ele pode estar sobrecarregado numa concorrência que você não tem controle. Vamos supor que o celular do usuário está cheio de aplicativos abertos, o seu aplicativo é mais um deles, está concorrendo ali no limite do processamento e da memória, então você não tem controle, você não sabe qual é a qualidade do hardware que o seu usuário está usando, você não tem controle ali para saber se seu processamento está de acordo com o esperado ou não. E também porque você não tem controle se o usuário vai hackear aquela informação ou se um hacker vai invadir o dispositivo do seu usuário e vai fazer uso daquela informação para roubar informações que estão saindo ou voltando, manipular como as informações estão chegando. Então, por você não conhecer o que acontece no client-side por completo, é lógico que existem monitores, existem ferramentas que a gente coloca junto com o software para monitorar a saúde dele e tudo mais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas você não tem o controle total do que acontece. Então, a boa prática é que aqui no client-side a gente se preocupe com as chamadas regras de apresentação. Nós vamos nos preocupar em programar
como a informação é exibida na tela, se ela vai ter uma animação, como que vai ser a transição, se ela vai estar corretamente diagramada, a usabilidade, o fluxo que o seu sistema corre, enfim, é uma quantidade grande de programação, porém ela não se preocupa com a regra de negócio, e sim com a regra de apresentação, como aquela informação é apresentada e qual é a melhor forma que o usuário vai utilizar, né? Na nossa analogia lá com o restaurante, nós não estamos preparando nada do prato na mesa, né? Na mesa, o garçom pode abrir uma garrafa e servir um copo, ele pode pegar da bandeja e servir, né, o cliente, mas ele não vai preparar a comida e nada que dependa de preparação vai acontecer na mesa. Tudo aquilo vai acontecer na cozinha. Na mesa ele vai organizar, vai deixar bonitinho, vai orientar, vai tirar dúvida, vai tirar os pedidos do usuário, vai se preocupar com a apresentação do trabalho, que é o prato, a refeição, e não em fazer a refeição. É a mesma coisa aqui no nosso client-side. Aqui, todo software desenvolvido, a gente se preocupa com a apresentação dele. No caso lá do nosso jogo da velha, como ele era um software 100% client-side, as regras de negócio nós colocamos dentro do client-side. Mas nós vamos ver, né, a partir de hoje, introduzindo ao server-side, como nós vamos modificar o nosso jogo da velha para ele se transformar num jogo da velha client-server, né, que tenha tanto o lado do cliente quanto o lado do servidor, para que essas informações não possam ser hackeadas e as regras de negócio, a decisão de quem ganha ou quem perde, fica toda do lado do servidor. Assim como armazenar as informações todas das partidas vão ficar do lado do servidor. E hoje, pela internet ou por uma rede local, esses dados do cliente são solicitados para o servidor, né, que no caso de uma rede local, ele pode estar num data center da própria empresa, ou na internet, ele vai estar em algum data center da internet, e através do seu endereço IP, da sua DNS, do seu domínio, o aplicativo client solicita uma informação, chega no servidor, o servidor processa essa informação, coleta dados do banco, processa as regras de negócio e devolve a informação. A porta de entrada e o tráfego dessa informação é que são as chamadas APIs, que são os garçons. Então, o cliente faz uma solicitação da informação, o servidor processa essa informação e devolve. Numa aplicação 100% standalone, essas informações solicitadas pelas APIs, normalmente, hoje elas fazem parte de APIs REST. O que significa? São informações de dados formatados em um formato como JSON, XML, que também nós vamos ver esses formatos de arquivos, e o que importa para chegar no lado do cliente é simplesmente o dado. Fora as APIs REST, nós temos a solicitação de documentos também, que é o caso do que acontece dentro do navegador. Quando o cliente acessa uma determinada URL, a primeira pergunta que ele vai fazer para o servidor é o conteúdo pré-processado, dinamizado, que vai chegar para o navegador no formato de HTML, que é um documento de marcação de texto, e temos o CSS para a decoração e a apresentação desse texto. Quando ele chega no navegador, ele interpreta isso no formato de uma página, de uma aplicação web, e aí sim, quando esse documento chegou no navegador, foi interpretado, ele vai começar a fazer as solicitações de dados, né, também, ou no formato JSON, ou no formato HTML, para o servidor,
que vai responder apenas dados para a aplicação, né? Assim como acontece na aplicação nativa. Existem vantagens e desvantagens de se ter uma aplicação no browser, uma web uma aplicação nativa, né? Uma aplicação dentro do browser, algumas vantagens são que você não precisa ficar se preocupando com atualizações, você só precisa se preocupar com o cache e os cookies armazenados no dispositivo do usuário, para que a sua informação, no caso de uma atualização, ela seja contemplada. Você não precisa se preocupar muito com o hardware, né? Você se preocupa com os browsers, né? Se uma aplicação roda no Google Chrome aqui, por exemplo, você sabe que ela vai rodar no Google Chrome de todos os outros hardwares, né? Assim como no Edge, no Firefox, no Opera, no Safari, você vai se preocupar que sua aplicação seja compatível com a maioria dos navegadores, e o navegador sim é que vai se preocupar com o hardware do usuário. Já na aplicação standalone, aí sim, você vai ter que desenvolver uma aplicação para iOS, uma para Android, outra para desktop, que pode ser Linux, Windows, Mac, não importa. E hoje existem aplicações 100% nativas que você desenvolve compatível com o sistema operacional do hardware, ou aplicações híbridas, que nós vamos ver quando nós chegarmos na parte do Flutter, que você desenvolve um único código base, e esse código ele pode ser compilado tanto para Android, quanto para iOS, quanto para Windows, Linux, Mac, Smartwatch, etc. Né? Então, e aqui no lado do servidor, nós temos também máquinas, né? Nós temos uma arquitetura de hardware bem mais robusta, são máquinas potentes, muitas vezes virtualizada, um único hardware, ele sobe vários sistemas operacionais em simultâneo, cria uma máquina virtual onde seu aplicativo está sendo processado. Existem containers para processar seu aplicativo, como Docker, que vão ser instalados dentro de um pedacinho de uma máquina dessa. E os sistemas operacionais que vão estar rodando aqui no servidor, vão estar trabalhando o seu código. E para isso, você precisa de containers web ou containers standalone que vão processar o seu código e a linguagem que você está escrevendo o seu código aqui no lado do servidor. Agora, o primeiro que nós vamos ver é o Node.js, que é uma runtime de JavaScript. É um software que vai estar rodando aqui dentro de uma máquina no servidor. E esse software ele é responsável por interpretar o seu código JavaScript, processar a informação e devolver para quem está requisitando pela internet. E, posteriormente, nós vamos ver bancos de dados, onde nós armazenamos esses dados para que eles fiquem permanentes salvos aqui no servidor, que a nossa runtime, o Node.js, através do nosso código, vai obter essas informações e vai salvar informações nesse banco para que isso fique disponível para a aplicação do lado do servidor. Falando em Node.js, a nossa runtime, existem frameworks que são bibliotecas de código que facilitam, né, resolvem diversos problemas para que a gente não tenha que escrever toda vez o mesmo código na mão. E essas bibliotecas elas vêm com diversos recursos para facilitar a vida. A primeira biblioteca que nós vamos ver é o Express. É uma biblioteca para Node.js responsável por interpretar essas requisições que vêm da web, requisições HTTP, transformar isso numa informação amigável para a sua camada de negócios aqui, para que você possa processar essa informação, trabalhar suas regras de negócio, e depois o Express
vai também ajudar a devolver essa informação para quem requisitou. Então, aqui, como a gente falou, temos aquela diferença, né, do que é um web app, o que é um app, seja desktop, mobile ou web. Né? Então aqui temos alguns exemplos de navegador. Né? Os softwares que rodam dentro dos navegadores são web apps. Né? Temos os sistemas operacionais. Né? Para celulares, os mais famosos aqui, Android e iOS. Inclusive hoje é o dia que oficialmente o BlackBerry para de funcionar, que os servidores vão ser desligados. Né? BlackBerry era mais um aqui e ele saiu do mercado exatamente hoje. Temos aqui sistemas operacionais para as máquinas desktop. Os mais utilizados aqui são o Microsoft Windows, o macOS, diversos tipos de distribuições de Linux, né? Por isso eu representei aqui só o pinguim do Linux, mas nós temos aí Ubuntu, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, etc. São muitas distribuições de Linux aí disponíveis. Lembrando que Linux, nem todos, mas a maioria deles são softwares livres, de código-fonte aberto, que além de ser gratuito para o uso, o código-fonte também está acessível para a comunidade poder fazer alterações e customizações. Né? Isso é também importante, é um conceito importante para vocês frisarem, né? A diferença entre um software livre e um software grátis. O software grátis é aquele que você baixa, não precisa pagar por ele, e ele está aí disponível para você usar. Alguns exemplos de software grátis, temos aqui um Firefox, um Google Chrome, Safari, próprio Microsoft Edge. Software livre é aquele que, além de ser gratuito para o uso, ele também fornece o código-fonte para que a comunidade possa editar, customizar para o seu próprio uso, para o uso comercial, em muitos casos, e também para fornecer melhorias no geral para aquele software. Né? Então, temos diversos software livre. No caso do sistema operacional livre, aqui é o Linux. Né? Existem várias distribuições de Linux com o código-fonte para você poder baixar, editar o sistema operacional, customizar e tudo mais. Então, e no server-side, do lado do servidor, são os hardwares mais poderosos aí. Os principais sistemas operacionais hoje em dia, utilizados no lado do servidor, são o Linux e o Windows. Tá? Mas também existem servidores macOS para casos mais específicos, principalmente para processamento de aplicativos em nuvem, etc. Antigamente, um dos mais usados na internet já foi o FreeBSD, que é um outro sistema operacional também baseado em Unix. Mas hoje em dia o Linux e o Windows são os mais utilizados. E onde ficam esses sistemas operacionais? Né? Eu falei, existem muitas empresas que têm seus data centers próprios, né? Aquela sala cheia de máquina com ar-condicionado geladinho lá, algumas delas até sem oxigênio, onde o pessoal da TI da sua empresa coloca ali, cuida daquelas máquinas, coloca os sistemas operacionais e trabalha aquelas máquinas. Antigamente esse era o cenário da maioria das empresas. E lá eles instalam Windows, Linux, BSD, Mac, etc. Mas a evolução da infraestrutura, com a evolução da infraestrutura e a velocidade das atualizações, tanto de hardware quanto de sistema operacional, fez com que nascessem umas infraestrutura como serviço. Né? Infraestrutura como serviço é todas essas máquinas aqui, a sua empresa, seu sistema não precisa mais esquentar a cabeça em
ficar monitorando, ficar instalando, cuidar do hardware, da segurança, segurança física, né, segurança contra desastres, etc. Nasceram infraestrutura como serviço, onde a equipe de engenharia vai fazer tudo isso por você, que são as chamadas cloud computing, né, a computação em nuvem com empresas que fornecem essa infraestrutura para o seu software rodar e elas cuidam de todos esses servidores. E aqui eu trouxe as mais famosas, as empresas mais famosas que fazem isso na atualidade, nuvens públicas, nuvens público-privadas, né, onde você vai armazenar toda a sua solução e eles é que se preocupam com o hardware. Nós temos aqui o Google Cloud, a AWS da Amazon, a Azure da Microsoft e o Oracle Cloud da Oracle. Então essas são as 4 principais nuvens aí do mercado hoje, onde você instala o seu software e você vai pagar por serviço, você vai pagar como serviço, ou seja por tempo de uso, seja por chamadas à cloud, seja por armazenamento, transferência de dados, enfim, existem uma série de formas de como eles cobram esse serviço. E praticamente 100% do tempo, dado a toda a segurança que isso tem e confiabilidade, é muito mais barato e muito mais seguro do que você manter um data center dentro da sua empresa. É por isso que essa infraestrutura faz tanto sucesso, além dela ser a grande responsável por permitir que as startups escalem, que as pequenas empresas escalem, porque você começa seu software, você disponibiliza seu software na internet com baixíssimo custo ou custo zero, né? Tanto o Google Cloud quanto a AWS, eles têm um nível gratuito bem grande, né? Ou seja, se você lança o seu software na internet e instala ele aqui no Google Cloud ou na AWS, esse software, até ele atingir o nível que vai ser pago, a sua solução vai ficar grátis por um bom tempo, né? Porque ele vai exigir uma quantidade bem grande de requisições para começar a te cobrar. E no dia que essas requisições acontecerem, significa que é porque o seu software está fazendo sucesso, né? Você vai ter um volume aí de requisições, você vai ter um volume de sucesso que aí sim eles vão começar a cobrar de você a infraestrutura. Mas até lá, seu software vai estar rodando de forma gratuita. Nós vamos ver como instalar softwares no nível gratuito, tanto no Google Cloud quanto na AWS aqui no decorrer do nosso curso. Tá? Nosso servidor, nós vamos utilizar aqui como exemplo esses dois, tá? Que eles têm um nível gratuito muito bom e também são bem simples. E no lado do servidor, nós vamos olhar para a questão do serverless. Serverless é uma tecnologia chamada sem servidor, mas é óbvio que tem servidor, só que você só não está olhando para ele. O serverless, você coloca o seu código para rodar numa runtime que está instalado lá no servidor e você só precisa se preocupar com as requisições e com as respostas. Por exemplo, nós vamos usar o serverless com o Node.js, só que a instalação do Node.js, a manutenção do Node.js, a gente não precisa se preocupar. A cloud se preocupa com isso. A gente se preocupa só em jogar o JavaScript lá para a cloud vai processar no Node dela e vai devolver a resposta. Nós vamos ver como usar o Node.js num ambiente serverless. Porém, para o desenvolvimento, né, para que a gente tenha um software para jogar para a nuvem, nós vamos ter que testar ele na nossa máquina. E para isso, nós vamos ter o nosso Node.js, né, nós já temos o nosso Node.js instalado na nossa máquina, onde nós vamos trabalhar no chamado localhost, vamos testar localmente, né, nós vamos dividir a nossa própria máquina em servidor e cliente, vamos testar todo o nosso lado server-side, quando tiver tudo prontinho, aí sim nós jogamos para a cloud. Então,
né, falando em Node.js. Node.js é a runtime que vai interpretar o nosso código JavaScript. E o Express é o framework responsável por tratar as requisições e as respostas HTTP, né, entre o cliente e o server. Então vamos aqui, temos um exemplo de Hello World, né? Na área da informática, né, o Hello World é a forma mais famosa de você ter o conhecimento básico de uma determinada linguagem, de uma tecnologia. Né? Sempre que vocês tiverem curiosidade por qualquer tecnologia, pesquisem no Google. O nome da tecnologia é Hello World, que vai vir sempre o código mais simples possível para te dar o exemplo daquela tecnologia. Né? Então, o nosso Hello World aqui do Express, ele começa, primeiro de tudo, instalando o Express dentro do Node.js, né? Antes mesmo de chegar aqui no código. Aqui no nosso código, aqui no nosso pacote, no nosso software, nós temos o package.json, que é um arquivo de configuração da nossa aplicação Node.js. Né? Vocês vão ver que nas outras aulas, na maioria delas, tem o package.json. Ele é responsável por informar para o Node as configurações do nosso aplicativo e rodar as instruções de bibliotecas que nós vamos ter no nosso software. Quando a gente roda, o NPM é o software que manipula os pacotes do Node. Quando a gente roda o NPM e pede para ele instalar, ele vai olhar todas as bibliotecas que nós temos aqui, além delas as bibliotecas básicas que já vêm, e vai colocar tudo aqui na pasta Node Modules, que fica aqui dentro da nossa aplicação, para que a nossa aplicação tenha acesso a ela. Então aqui no nosso package.json, a novidade é que nas dependências, eu coloquei aqui que agora essa aplicação da aula 13 depende da tecnologia Express, na versão mais atual. Né? Isso pode ser colocado aqui diretamente no package.json, escrevendo o nome da dependência e a versão que você quer, ou pedindo para que ele instale a versão mais atual. Por exemplo, deixa eu tirar o Express daqui. Vamos supor que eu não tenho ainda a dependência do Express solicitado. Então, eu vou digitar aqui npm install --save express. O que isso significa? npm, aliás, deixa eu vir na pasta certa aqui. Eu não devo estar na pasta correta. cd aula 13. Agora sim, estou no diretório correto. Então, npm install --save express. O que isso significa? O npm é o utilitário do Node para o gerenciamento de pacotes. Install é o comando que nós estamos pedindo para ele instalar uma nova biblioteca. O --save já vai adicionar a biblioteca aqui nas dependências. Para quê? Outras pessoas que baixarem o software de vocês não se preocupar com as bibliotecas, com cada uma delas. Ele só vai rodar o install. E o nome da biblioteca, no caso é o Express, sem especificar nenhuma versão, ele vai buscar no diretório de pacotes do Node qual que é a versão mais atual disponível dela. Então, a gente dá um Enter aqui. Daí então ele está buscando. Ele vai rodar o comando aqui, que vai pesquisar essa biblioteca e vai instalar a biblioteca dentro do Node Modules. Ele está um pouco lento aqui por conta da transmissão e tal, ó, mas ele já completou. Ó, note quando ele completou, ele fala, ó, adicionei o Express 4.17.2 e aí ele já colocou aqui
no package.json, né? O mesmo save serve para isso. Ele já inseriu aqui que esse software vai ter essa dependência. Então, vamos supor que você fez aqui o software, você vai disponibilizar para o resto da sua equipe. A sua equipe, quando pegar seu código-fonte, ela não vai precisar se preocupar em saber que biblioteca você usou. Já vai estar tudo aqui. Ela só vai pegar e digitar npm install para instalar o código na máquina dela. Então, se vocês baixarem o código da aula 13, a única coisa que vocês vão precisar é entrar aqui na pasta do pacote e digitar só npm install. O que o npm install vai fazer? Ele vai ler as dependências aqui, que já estão escritas aqui no package.json, e vai instalar todos os softwares, todas as bibliotecas e pôr aqui dentro da pasta NodeModule. Eu não vou rodar o npm install, mas é a mesma coisa que de cima. E aí então, uma vez que nós já temos o Express instalado dentro da nossa aplicação, aí sim nós podemos fazer uso. Aí vamos voltar aqui para o Hello World, que a primeira linha do nosso Hello World é justamente gravar na variável constante, na variável constante não, né? Na constante express, o conteúdo da biblioteca express, utilizando a palavra-chave require. Esta palavra-chave faz com que o Node.js, ao interpretar o seu programa, vai pesquisar lá na palavra, no Node Modules, a biblioteca que você especificou aqui, e vai pegar o conteúdo dessa biblioteca e colocar aqui na constante express. Aí, uma vez que nós já temos a biblioteca aqui disponível, nós vamos ter uma constante chamada app, pode ser qualquer coisa, tá? App é a sugestão da própria biblioteca aqui, de como utilizar ela. Temos uma constante app, que é a inicialização da Express, da biblioteca Express. E uma porta na rede, né? Sempre que nós falamos em comunicação entre computadores por rede, existe um endereço IP, e para cada endereço IP vão existir diversas portas por onde essa informação vai entrar e sair. No caso, a nossa aplicação vai rodar na porta 3000, ou seja, depois do endereço IP, a porta de entrada para aquela aplicação vai ser o endereço 3000. Por que a porta? Porque um único endereço IP pode ter diversas aplicações respondendo na internet, cada uma delas em uma determinada porta de endereçamento, que quando uma requisição chega num determinado endereço IP, numa determinada porta, o sistema operacional vai identificar, olha, nessa porta aí, o serviço que está escutando essa porta é o Node.js, e a aplicação que o Node.js está executando é o Hello World. Então, ao bater uma requisição no IP na porta 3000, quem vai responder vai ser o Node.js com a aplicação Hello World. E aí, esta aplicação, ela assina um método get aqui. Na barra, nós vamos ver, a barra é a raiz da sua requisição web, nós vamos ver o que significa. Ele espera como argumentos para passar para uma arrow function um objeto de request e um objeto de response, que nós vamos ver em mais detalhes o que isso significa, mas o importante é que a biblioteca Express pegou uma requisição HTTP, que é complexa de informações, e isolou aqui em dois objetos úteis para a gente, o objeto de requisição e o objeto de resposta, onde nós não precisamos nos preocupar por hora com headers, com o conteúdo, com a quantidade de bytes, com o formato da requisição. Ele transformou tudo aqui nesses dois objetos que nós vamos utilizar na nossa próxima função function. Aqui nós não vamos fazer nada com o objeto request por hora, para o Hello World.
nós vamos usar o objeto de response apenas para devolver para quem chamou o texto Hello World. Então, ao chamarmos o nosso servidor na porta 3000, direto em barra, né, ou seja, só o endereço do servidor, sem mais nada, com a porta 3000, nós vamos obter o texto Hello World como resposta. E aí aqui nós vamos declarar tudo, né, na nossa aplicação, todas as rotas possíveis da nossa aplicação. Por enquanto só temos o Hello World. E vamos dizer aqui que a instância do Express App ela vai estar escutando a porta que foi definida, no caso 3000, e quando isso acontecer, ela só vai imprimir aqui no console dizendo que ela está pronta, está rodando e está escutando na porta 3000. Então vamos ver como que isto fica. Eu vou rodar aqui esse código, digitando npm start, que nada mais é que o Node executando o arquivo index.js, que é esse nosso Hello World aqui. Então eu vou rodar esta aplicação e aí eu estou subindo um server-side aqui na minha máquina. Né? Então, eu tenho um servidor aqui rodando nesse terminal. Aqui ele já imprimiu, ó, o aplicativo de exemplo está escutando na porta 3000. Então o servidor está rodando aqui. Né? Utilizando o Node.js e o Express, ele está rodando aqui e está escutando a porta 3000. Tudo que chegar de requisição na porta 3000 vai cair aqui nessa aplicação. Então, vamos fazer uma chamada na porta 3000 HTTP utilizando o próprio navegador. Então eu vou digitar localhost 3000. Tá? Quando a gente está na nossa própria máquina local, localhost é uma palavra-chave para dizer que é o nosso IP local, é o IP da própria máquina, né? Que também pode ser 127.0.0.1. Aí você vai ver qual que é o IP local da sua máquina, pode ser ele, mas a palavra-chave utilizada para referenciar a própria máquina, né? O browser é o meu client-side aqui, e eu vou chamar o servidor também está nessa própria máquina, então estou usando o IP, o endereço localhost, passando separado por 2 pontos, a porta. Né? Na internet, vocês falam, pô, mas eu nunca digito porta na internet. Por padrão, quando você digita o endereço no navegador, é a porta 80. Existe uma convenção que todo servidor web que vai disponibilizar o documento, por padrão, esteja na porta 80. Então, se você não digitar nada aqui de porta, ele vai tentar acessar o servidor na porta 80, que é o padrão. Mas como nós colocamos uma porta diferente de 80, é necessário especificar aqui. Então, ele está rodando na porta 3000 e eu vou chamar aqui o localhost na porta 3000. Ó, ao chamar o localhost na porta 3000, o servidor me respondeu aqui Hello World. Então, a nossa aplicação lá no servidor interpretou a chamada barra, ou seja, o barra aqui, que é a raiz, também omitido por padrão, significa que não tem mais nenhuma rota especificada aqui na URL. É a raiz, é o barra. Né? É simplesmente o que vai chegar no endereço caso não tenha mais nenhuma instrução na URL. Então, é o barra, chegou o barra, Hello World. E aí, o Express ajudou a gente a devolver, né, a formar essa API. Então, esta aqui é a nossa primeira API, uma API escrita na raiz do nosso servidor, em barra, que simplesmente devolve para quem solicitou o texto Hello World. Então, de forma conceitual, nós vamos ver aqui
alguns formatos de rotas, né? Isso aqui é chamado uma rota, né? O barra é uma rota. Nós vamos ver alguns tipos de rota, né? E nós utilizamos o tipo GET. Em HTTP, o GET ele é usado quando a gente quer obter algo. Mas poderia ser outros tipos de HTTP aqui. Isso não influencia no funcionamento. O que influencia é na convenção e na regra de negócio das suas chamadas HTTP. Então, vamos ver aqui o roteamento básico, né? Como que ele é composto. Aqui no caso do Express, né? É sempre a instância do seu código Express, que no nosso caso aqui é a variável app, né? A instância do Express é o app, ponto, né? O método HTTP que você quer ouvir, no nosso caso aqui do Hello World é o método GET, o path, né? Que é o caminho ali da URI, no caso a gente usou o barra, ou seja, não tem caminho complementar nenhum, e a função handler, que vai ser invocada quando isso acontecer, né? No nosso caso, sempre que uma requisição bater na raiz, em barra, ele vai invocar esta arrow function aqui, que não vai processar nada, só vai imprimir, só vai devolver a resposta hello world. Então, essa é a estrutura aqui que o Express usa para criar as rotas. Então, o hello world foi respondido utilizando o get, né? A função get da instância do Express, onde o método get solicita a representação de um recurso específico, né? Requisições utilizando o get devem retornar apenas dados, né? Por convenção, tá? Você poderia retornar até qualquer coisa aqui, mas é importante, sempre que a gente fala de convenção, de boas práticas, é que quando a gente escreve um código seguindo as convenções e as boas práticas, uma outra pessoa que estiver lendo o seu código já vai entender o que você queria ali com o código. Então, get é utilizado sempre que a gente quer solicitar informações. Já o post, aqui um exemplo do post, ele é utilizado quando você quer submeter uma informação, né, submeter um recurso para o seu servidor, né? Você vai enviar informações para o seu servidor, por exemplo, um cadastro que você está preenchendo ali no seu cliente. Quando você clica em enviar, o seu servidor vai estar esperando que você envie via post. Note que aqui também está no barra. Existe essa diferença, né? Se você tiver duas rotas para o barra, porém uma é get e a outra é post, não tem problema, né? O Express vai identificar qual foi o tipo de chamada usada e vai colocar aqui na rota certa. Aqui nesse exemplo aqui, ao receber as informações, ele simplesmente devolveu a resposta que recebeu um post. O put ele é utilizado quando nós queremos editar, colocar uma informação, substituir as informações de um determinado recurso, né? Ele substitui todas as atuais representações de um recurso. Então, por exemplo, se a gente fizer um put na rota barra user, vamos supor lá que nós digitamos localhost 2.3000 barra user, e fizermos um put, nós entendemos que o servidor vai utilizar os dados de usuário e substituir a função, os dados ali no banco de dados, processar aquelas informações do usuário que chegou. E por fim, o delete ele é utilizado para quando você quer receber uma instrução que delete um determinado recurso. Por exemplo, lá o client-side utilizou o método delete, né, no path de user, e aí o seu programa
vai processar e deletar aquele usuário do banco de dados ou da memória. Tá? Esses aqui que eu trouxe são os mais comuns. Existem outros, né? Existem PET, existem diversos outros que nós vamos ver em detalhes. Os mais utilizados são esses: o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Os demais nós vamos ver aí ao decorrer das aulas, né, para que eles servem e como nós podemos tirar vantagem disso, de ter a nossa camada de rotas aí bem detalhada nos tipos de requisição. Para a gente fazer requisições, o navegador, na URL, por padrão, ele faz um GET. Para a gente testar outros tipos de requisição, existem alguns softwares que são softwares testadores de API. Tá? Eu vou recomendar que vocês baixem o Postman, www.postman.com. Ele também tem o nível gratuito. Este software, ele serve para a gente poder testar, né, esse é o software do Postman. Aqui no Postman, nós podemos testar requisições em outro formato, além do GET. Né? Vamos fazer uma rota. Eu vou parar aqui esse servidor que está executando. Com Ctrl C aqui no. Ao digitar Ctrl C no terminal, sempre vocês vão parar uma execução no terminal. Tá? Então, digitando Ctrl C aqui, vocês vão parar o servidor. Eu vou escrever uma rota diferente aqui. Vou fazer uma rota de post. Vou fazer um exemplo. Post. Eu já tenho o Postman instalado aqui. Está abrindo. Aqui nós temos o nosso get do Hello World. Eu fiz mais um post aqui no caminho user. Então nós temos duas rotas aqui na nossa aplicação. Uma escutando barra e uma escutando barra user. O barra user, ele só vai devolver aqui o usuário enviado no body da requisição. Então o Postman está abrindo aqui. Tá? Isso não é lento desse jeito, tá? Quando vocês fizerem na máquina de vocês, vai ser instantâneo. Por conta da gravação e da transmissão, acaba ficando um pouco lento aqui. Depois eu vou deixar o link também lá no nosso grupo para vocês baixarem. Além do Postman, existem outras, tá? Para quem quiser pesquisar outros, são softwares aí para você fazer chamadas de API. Softwares utilitários para fazer chamadas de API. Eu, particularmente, uso o Postman há muito tempo e já estou acostumado com ele, por isso que eu indiquei o Postman. Criar uma nova aqui. Aqui no Postman
Você pode deixar várias tabzinhas abertas aqui também para testar suas chamadas. E aí aqui, note que ele deixa até os tipos de requisição REST em cores diferentes para facilitar. Ó, por exemplo, essa nova que eu abri aqui, ele já veio no GET, no tipo GET de requisição, e ele está em verdinho aqui. Por exemplo, vamos digitar no tipo GET o localhost na porta 3000 para ver o que acontece. Da mesma forma que eu requisitei lá no navegador, ó, ele trouxe aqui a resposta Hello World, né, que é o nosso barra. Agora vamos trocar aqui de GET. Ó, tá vendo quantos outros existem aqui, né? Eu falei só alguns deles. Vamos trocar para POST, né? E aí, a nossa rota é o barra user. Né? Isso, barra user. Então, localhost, porta 3000, barra user. Eu estou esperando uma informação no body. Vou mandar uma informação. No formato RAW, do tipo texto, só para ver o que o nosso servidor vai responder. Não respondeu nada, mas ele me devolveu o status 200, dizendo que ele acatou a requisição. Porque ele não respondeu. Ele não reconheceu o corpo de body. O cabeçalho da nossa requisição está aqui. Não deveria colocar. Ele realmente está engolindo o body aqui. Vamos imprimir. Deixa eu parar a execução aqui. Vamos imprimir aqui no console do servidor para ver se está chegando aqui no body. Subir o servidor de novo. Ah, ele chegou como indefinido. Vamos imprimir a requisição no console, a requisição, o objeto de requisição completa, para ver onde esse parâmetro está passando. Aqui ele imprimiu a requisição completa. Realmente não enviou o corpo. Ele reconheceu que está no PF. Mas ele não enviou. Falta instalar as bibliotecas de parcial, JSON, da forma que eu mandei, mas isso aí nós vamos ver com calma. Mas ele não chegou aqui, por isso que ele não respondeu. Mas enfim, isso é só uma introdução.
de como nós vamos trabalhar utilizando o Postman, utilizando aqui o nosso server-side, como nós vamos imprimir no console, e a partir dessas rotas do ponto de entrada do servidor, como nós vamos processar, armazenar esses dados, tá? Então vocês podem baixar aí o Postman, pode baixar o código da aula e instalar, né, o Node.js Express, e nós vamos começar a ver os conceitos da orientação ao objeto agora em função do nosso server-side e das requisições que nós estamos recebendo. Então, por hoje é isso, e a partir de amanhã a gente vai começar a destrinchar tudo isso e entrar aí na regra de negócio do nosso código. Então, obrigado pela presença, pessoal. A gente estourou um pouquinho o horário. Alguém tem alguma dúvida? Então, amanhã a gente volta aqui para dar continuidade aqui do nosso server-side. Obrigado pela presença e até amanhã, pessoal.